Programa Nova Vida, com Claudivan Passinato. Bom dia! Estamos começando o programa Nova Vida. É uma alegria ter você aqui conosco, nos assistindo, participando. Estará aí no seu vídeo a forma que você pode estar participando conosco. Dê uma olhadinha aí e nós já estaremos voltando para nós trazermos a segunda parte da mensagem que nós pregamos sábado passado e agora para finalizar neste sábado a mensagem da Palavra de Deus. Não saia daí, fique conosco e Deus tem uma bênção para você. Entre em contato conosco pelo e-mail pronovavida@gmail.com ou em nossa fanpage facebook.com/Nova Vida Programa. Muito bem, nós vamos terminar a nossa ministração do vazio à plenitude, a ministração que nós começamos no sábado passado, e o nosso programa aqui, ele tem um tempo um tanto quanto escasso, né? Pequenininho, mas como diz um pastor amigo meu, tudo que nasce grande é monstro. Nós estamos começando um programa resumido em tempo. Um dia nós chegamos lá, nós vamos crescendo, querendo Deus, vai ser uma bênção, nós teremos um tempo maior. Então, nós vamos concluir a mensagem do vazio à plenitude. No texto que nós lemos, lá em João, capítulo de número 1, do versículo 35 até o versículo 42. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Mestre, onde moras? E ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde ele morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a 10ª hora. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, e levou-os a Jesus. E, olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Na primeira fase, nós explicamos sobre aquilo que levou, as motivações que levaram os discípulos irem até Jesus. Aqueles 2 discípulos de Pedro. O que buscais? Jesus perguntou para eles, né? O que buscais? O que vocês querem? Eles tinham 2 necessidades a saber. Primeiro, saber aonde Jesus morava e segundo, saber quem efetivamente era Jesus. E eles tiveram as suas dúvidas respondidas, né? O serviço de atendimento ao consumidor, o saque de Jesus, naquela época funcionou muito bem. Ele conseguiu dar resposta para as dúvidas daqueles 2 discípulos. E também nós aprendemos com João como nós temos que conduzir as pessoas, como nós temos que saber apontar para quem verdadeiramente é o alvo da nossa fé, que é Jesus. Quem é verdadeiramente o Cordeiro? Não temos que ter para si. João, não pense que era um pregadorzinho qualquer. João abalava naquela época, batizava milhares de pessoas todos os dias. Eram muitos seguidores. E olha, dos seus 2 discípulos mais próximos, ele ter a humildade de reconhecer que tinha alguém maior do que ele e indicou para eles, é porque João estava dizendo para nós que nós temos que saber apontar para o Mestre. Vamos continuar a nossa mensagem? Vamos agora olhar para uma segunda riqueza que nós podemos aprender nesse texto. Após Jesus perguntar o que eles queriam, eles tiveram então as respostas para a sua vida. Mas, como eu disse anteriormente, Jesus está interessado em estabelecer relacionamento conosco. E Jesus leva eles para passar o dia com ele. Jesus
quer estabelecer comigo, com você, relacionamento. Eu queria dizer para você, existe uma coisa muito moderna nos dias de hoje, nos relacionamentos, que tem uma terminologia, tem um termo em nós vamos ficar. Ah, como que nós estamos? Ah, nós estamos ficando. Eu fiquei a noite passada, eu fiquei no final de semana. Eu quero dizer para você que com Jesus não tem como você ficar. Você simplesmente ir no sábado à noite num culto, no domingo à noite na missa, ou você uma vez por semana cumprir um compromisso religioso apenas para ter a sua consciência acalmada daquilo que dentro de você existe uma cobrança, seja por causa da sua família, seja por causa da sua história, seja por causa da maneira que você conduz a sua vida. Você acha que atendendo um compromisso religioso, uma vez por semana, uma vez por mês, tudo isso será brandado. Jesus não está interessado em ficar com ninguém. Jesus está interessado em relacionamento. E o que nós aprendemos com Jesus na sequência desse texto é que nós vemos aqui uma coisa que nós precisamos identificar na pessoa de Jesus. Para que você tenha uma vida nova, para que você tenha uma vida abençoada, é que você precisa saber que eles encontraram o Mestre. O que se refere ao Mestre? O Mestre é aquele que nos ensina e que nos dá as normas, as leis, nos ensina na vida como nós devemos de andar, como nós devemos de viver, nos comportar. Eles encontraram o Mestre, aquele que iria ensinar para eles todas as coisas, ia dar um norte para a vida deles, ia dar uma direção para a vida deles, mas eles encontraram também o Cristo, aquele que morreria, aquele que estaria dando o passaporte para a vida eterna. Nós temos esse mesmo Jesus presente nas nossas vidas nos dias de hoje. Por isso que mais tarde, o mesmo evangelista João, lá no capítulo 14, registra as falas de Jesus dizendo: eu vou para junto do Pai, mas eu vou preparar lugar para vocês, pois na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu iria dizer a vocês. Também nós vemos na sequência do Evangelho de João, lá no capítulo 17, Jesus orando pelos discípulos e intercedendo pelos discípulos e dizendo para o Pai: eu não peço que vos tire do mundo, mas eu peço que vos livres do mal. Por quê? Porque nós temos um Mestre para nos ensinar a nos conduzir nessa vida e como caminhar nela. E nós temos o Salvador da nossa vida, que é o Cristo ressurreto, que nos dá o direito à salvação e à vida eterna quando o reconhecemos como Senhor e Salvador das nossas vidas. E Ele disse que nós pertencemos a esse mundo. Muitas vezes a religião, ela quer criar uma redoma em torno de nós. Algumas, inclusive, querem até, colocar os membros, os seus afiliados, como seres extraterrestres, vivendo um comportamento. Olha, isso é o mundo, você não pode. Jesus disse que nós estávamos inseridos nesse contexto de mundo, sistema organizado. Nós pertencemos de uma maneira que nós vivemos nele, mas nós não somos, como Jesus disse, nós não somos deste mundo. Então, nós temos que aprender isso com Jesus. Não é que nós vamos viver ilhados. Nenhum de nós, Deus nos fez como uma ilha, como um ermitão, que nós somos capazes de vivermos isolados de tudo e de todos. Primeiro, nós somos indivíduos, mas nós pertencemos ao coletivo. E isso Jesus ensinou para aqueles 2 discípulos que vieram ter com Ele. Ele também quer nos ensinar isso, o Cristo e o Mestre. Mas enfim, uma outra riqueza que nós conseguimos ver na pessoa de Jesus para as nossas vidas. Quando eles vêm e trazem, então, Simão, trazem para conhecer Jesus, Jesus fala de quem ele era filho, qual era o seu nome e muda o nome dele. Aqui eu consigo ver 3 coisas.
que Jesus é capaz de conhecer em nós o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Jesus disse, você é filho. Jesus estava dizendo de quem ele era filho. O que Jesus estava querendo dizer para ele naquele momento? Que ele sabia qual era a sua origem, qual é o seu passado. Jesus quer dizer para você que ele conhece o seu passado, ele sabe de onde você veio, ele sabe das suas alegrias, das suas tristezas, das suas conquistas, das suas derrotas, ele sabe. Mas se você vem até ele, ele conhece o seu presente, ele conhece a sua vida. Não há, como disse o salmista, para onde me irei eu da presença do Senhor? Se subir aos altos montes, aos altos cumes, lá estarás. Se colocar, pegar uma cama e colocar mais nas profundezas dos oceanos, o Senhor também lá o sabes. Então, Jesus sabe da nossa vida. E quando nós vamos ter com Ele, não importa o nosso passado, a nossa vida torpe, a nossa vida errada, a nossa vida que nós tivemos que não foi de acordo com a sua palavra, mas quando nós chegamos no presente com Jesus, Ele quer nos indicar um futuro de mudança e de transformação. Por isso que Ele muda o nome para Pedro, porque Ele estava indicando uma nova direção para a vida dele. E é isso que Jesus quer fazer com você, é isso que Ele quer fazer conosco. E quando nós vemos esses três elementos, o passado, o presente e o futuro, reunidos em Jesus, ou seja, que Ele conhece tudo isso, nós estamos indo muito além, nós estamos indo à eternidade, aonde que para Deus é tudo uma coisa só. Ele tem a capacidade de ver tudo isso fatiado, que não está no mesmo tempo que nós, que estamos no Cronos. Ele está num outro tempo, no Kairos, em um outro tempo, mas Ele quer mudar a nós, Ele quer nos dar uma direção. Ele quer nos fazer seus, Ele quer se relacionar conosco, Ele quer fazer com que as nossas dúvidas e os nossos anseios sejam respondidos. Jesus quer você, Ele quer te pegar, Ele quer te amar, Ele quer conduzir você para um caminho de felicidade. Ele não quer você preso a uma religião. Nós temos que ter, sim, um lugar aonde nós nos congregamos, aonde nós aprendemos a palavra de Deus, aonde nós servimos a Deus, e procurar um lugar aonde que o modelo mais perto da palavra, mais cristocêntrico, e claro, aonde nós nos sentimos bem, e temos que lá estar. Eu chamo isso, a igreja, como uma escola, como um lugar de aprendizado, um lugar de comunhão, um lugar onde que nós nos congregamos. Temos que estar sim, mas não devemos estar preso à religiosidade. Aquilo que quer nos encaixar de uma forma que não faça nós vermos de uma maneira ampla. Os nossos líderes têm que ter a capacidade, como João teve, de indicar quem é o verdadeiro Cordeiro de Deus. E é Cristo Jesus. Eu quero orar por você, dizer para você que Deus tem uma nova vida para você. E as suas decisões decidem o seu futuro. O que você quer para o seu amanhã, faça hoje. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, abençoa todos os nossos telespectadores, dá a tua bênção e a tua paz. Que o teu favor esteja sobre a vida deles, em nome de Jesus. Muito bem, obrigado pela sua audiência, até o próximo sábado e lembre-se, Deus tem para você uma nova vida.